que eu vou orar, eu entro no quarto, eu fecho minha porta, eu coloco uma cadeira na minha frente, eu sento em outra cadeira e eu falo assim: Pai, senta aqui porque eu quero conversar com o Senhor. Aleluia! E eu tenho certeza que todas as vezes Deus desce para conversar comigo, porque além de Ele ministrar no meu coração, que eu posso chamar Ele de Pai, eu sinto que Ele está presente. E isso é a melhor coisa do mundo. Sinto que Jesus está presente ali, sinto que Jesus está falando comigo. E Jesus começa a falar comigo coisas muito interessantes, principalmente a questão da identidade da pessoa. E quando a pessoa ela consegue entender a identidade dela, de onde ela veio, para onde ela vai, ela consegue entender todo o propósito, todo o sentido da vida dela. Os jovens hoje, eu acredito que é mais para os jovens isso, né? Eles procuram muito o sentido da vida. Eles querem muito entender por que eles nasceram, por que os seres humanos estão na Terra, por que as coisas acontecem dessa forma, por que não acontecem dessa forma, por que tais pessoas são assim, por que as outras pessoas não são assim. Eles querem sempre entender o sentido, o propósito da vida. Eu entendo que uma vez, em João 8, os fariseus começaram a brigar com Jesus. E os fariseus falaram para Jesus: olha, você pode abrir a Bíblia nos profetas, você vai ver que nenhum profeta surgiu da Galileia. E Jesus era galileu. Nenhum profeta surgiu da Galileia. Aí eu vejo Jesus dizendo: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Meu Deus. Vocês não sabem, porque vocês não conhecem o Deus que vocês adoram. Poderoso. O melhor disso é que desde o começo Jesus já sabia de onde ele veio e para onde ele vai. Com 12 anos de idade, Jesus ele está dentro do templo, pregando a palavra para os mestres. A mãe, né, de Jesus, que tinha perdido ele, quando voltou, encontrou ele no templo e começou a falar assim: Jesus, onde é que você estava? Não te importa que a gente te perdeu, que a gente não sabia onde você estava? Jesus olhou e falou assim: onde mais eu estaria a não ser na casa do meu pai? Com 12 anos de idade, Jesus já sabia a identidade dele, Jesus já sabia de onde ele vinha e já sabia para onde ele ia. O que eu quero levar aqui para vocês é que nesse capítulo aqui de Mateus 16, versículo 13, primeira pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eu vejo aqui que Jesus, quando ele falou isso, aquilo não ia definir a identidade dele, porque ele já sabia. Ele queria saber primeiro, quem que as pessoas estão dizendo que ele é? Eu não sei se acontece com vocês, mas eu já vi várias pessoas respondendo para elas quem Deus é, quem é o Criador. Umas pessoas vão falar assim: Deus para mim é Oxalá. Deus para mim é aquele que faz você reencarnar. Deus para mim, e assim começa, as pessoas começam a falar: não, Deus para mim é tal coisa. Segunda pergunta que Jesus fez: mas vós, quem dizeis que eu sou? Do que vocês me chamam? Aleluia! Deus. Para quem não entendeu, eu vou repetir um pouco da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Do que vocês chamam a Deus? Glória a Do Deus. que vocês falam que Deus é? Quem Jesus é para vocês? Rei dos reis. Senhor. Vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. O nome de Simão não era Pedro, só para lembrar, era Cefas. Pedro era Simão. O nome de Pedro era Simão. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: tu és Pedro. A partir daquele momento Jesus deu uma identidade para Simão: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Uma coisa interessante é que Pedro é literalmente masculino de pedra, rocha. Jesus naquele momento estava falando assim: Pedro, tu és rocha, e diante dessa rocha eu vou firmar a minha igreja. Glória a Deus. A base da igreja funciona através da rocha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base da igreja. Quando a gente entende a nossa identidade, não importa o que as outras pessoas vão dizer para nós. Não importa se uma pessoa vai chegar para a gente e vai falar assim: olha, você não é amado. Você nasceu sem propósito. Você tem que encontrar o propósito na sua vida.
pessoas vão chegar em você e vão dizer: você é isso, você é aquilo. Mas eu vejo uma coisa bem interessante, que foi logo depois de Simão responder quem Jesus era para ele, que Jesus respondeu para Pedro quem Pedro era de verdade.